Olá para todos, está no ar o nosso Papo em Dia e a convidada de hoje é a Emanuele Cassimiro, que é diretora de produtos da Cetamob, um aplicativo que vem fazendo muito sucesso, principalmente aqui na cidade de Santo André, voltada à mobilidade urbana. Tudo bem, Manu? Tudo bom, Mari? Muito prazer e obrigada pelo convite. A gente fica sempre muito feliz de voltar a Santo André para comentar um pouquinho do que a gente tem feito aqui na cidade com o Cetamob, que já é parceiro de todo mundo aí no dia a dia. Nós que agradecemos. Bom, eu comecei falando aqui com um aplicativo que vem ajudando muito na questão de mobilidade urbana, mas para todo mundo entender direitinho, eu queria que você começasse explicando o que que é. Boa. O Cetamob é um aplicativo de mobilidade que completou 10 anos ano passado, então já vem aí com uma história junto às pessoas. E é um aplicativo que é voltado para entregar a melhor experiência de mobilidade. Então, o nosso foco realmente é entregar previsão do horário de chegada dos ônibus, trem, metrô. Estava comentando, né, um pouco fora do ar que a gente integra barca aqui em São Paulo de uma forma geral. Então, realmente entregar todos os modais que as pessoas têm disponível, né, todo o sistema. Então, a previsão do horário de chegada e também as melhores rotas para que você consiga saber quanto tempo vai levar, qual é a previsão de chegada no meu destino, qual é o melhor percurso que eu vou percorrer. E aí as funções elas também vão crescendo, né? Então a gente tem, por exemplo, atendimento ao cartão de transporte em Diadema, por exemplo, em São Bernardo, a gente tem recarga do cartão de transporte. Então tudo isso faz parte de uma experiência dentro do transporte público coletivo. Então o aplicativo ele é parceiro, como eu comentei agora há pouco, parceiro do dia a dia, por justamente entregar essas informações para que você consiga sair de casa e ir para o trabalho, sair de casa e ir para a faculdade. A gente está agora nesse momento, né, de segundo semestre, todo mundo indo para suas faculdades, para a escola. Então é parceiro do dia a dia, para que você consiga aproveitar o seu tempo, o seu dia, com mais qualidade de vida, né? Você falou uma coisa que eu adoro, né? Otimizar o tempo ali. É Sim, tanta coisa para necessário, fazer, né? quando a gente consegue otimizar isso, melhor ainda. Me chamou a atenção também que você falou que são 10 anos, né? Eu até citei aqui Santo André, somente Santo André, mas você citou outras cidades também aqui da região. E fora da região também, daqui a pouco a gente comenta. Mas me chama a atenção porque 10 anos é muita coisa. E agora que a gente fala muito dessa questão de tecnologia dentro da mobilidade urbana, então eu vejo que vocês estão bem à frente ali por ter muito tempo, né? Eu queria saber quanto e como que vocês evoluíram durante esses 10 anos caminhando junto com a tecnologia também. Perfeito. A gente nasceu numa época que, vamos falar que nós estávamos começando a ter acesso, né, a smartphones de uma forma geral e acesso a pacotes de dados. Eu sempre conto essa história porque remonta lá um pouco antes até desse tempo que eu falei, que é 2013, quando a gente estava começando a ter realmente pacote de internet, celular com memória. Então a gente trouxe ali, no primeiro momento, era a previsão do horário de chegada. Só que a gente foi mudando o hábito de consumo da gente. Então, a gente foi mudando a forma como a gente se locomove, a forma como a gente consome informação. É só você ver a quantidade de pessoas que hoje usam computadores para acessar informação. Então, a partir daquele momento, a gente integrou a roteirização, por exemplo, foi nosso próximo passo, né? O segundo passo foi a roteirização e a partir dali a gente foi desenvolvendo. Então, 2016, por exemplo, foi quando eu comentei sobre a recarga. 2017 para 2018 a gente trouxe o atendimento ao cartão de transporte. Então, tudo isso foi se intensificando. E aí, quando a gente chega agora com essa parceria muito forte com o Santo André também, é pela informação ser ainda mais complementar. Hoje em dia a gente consome a informação do horário de chegada do ônibus? Claro que consome. Consome a roteirização? Claro que consome, mas a gente quer uma experiência ainda mais próxima. Então, ser esse canal, né? O Cetamob, além de um aplicativo de informação do horário de chegada, ele é um canal de comunicação entre a população e a prefeitura. E é isso que hoje a gente, como passageiro do sistema, a gente quer. A gente quer poder se comunicar, receber informação complementar. Quando muda alguma coisa na operação, como é que eu fico sabendo para me programar, para otimizar meu tempo? Então, realmente, a tecnologia ela foi sempre sendo um apoio para o nosso deslocamento. Então, a experiência do passageiro, ela está no centro e a gente vai integrando tecnologia para realmente facilitar a jornada, no final das contas. Assim, é muito onde a gente se pauta quando a gente está pensando em qualquer desenvolvimento. E a gente sempre tem coisa acontecendo no aplicativo porque ele é vivo e ele é conectado com as pessoas. A gente pensa em primeira mão aqui em olhar o horário do transporte, né? Que é essa questão da otimização. Mas você comentou também outros serviços dele, que é a questão da recarga, né? O pagamento de tarifas. Como que ele funciona, no geral? Quais são os serviços que ele oferece?
a gente tem esse trabalho contínuo, né, de entregar mais experiência e facilitar a jornada. Quando a gente pensa em acessar o transporte público hoje, a gente pensa em ver o horário, óbvio, mas como é que eu acesso realmente? Então, por isso que dentro do Stamob, o Stamob ele é esse canal, eu falei agora há pouco da comunicação com a prefeitura, mas é o canal para acessar serviços. Então, por exemplo, a gente tem aqui a recarga do bilhete único, onde você consegue fazer a recarga dentro do próprio aplicativo, mas também o atendimento a cartão de transporte. Imagina, você foi para uma festa no final de semana e você precisa bloquear o seu cartão de transporte, ou precisa solicitar uma segunda via. Como você faz isso? Direto pelo seu próprio celular. Então, isso agiliza, isso traz um conforto muito forte para a gente que está ali no sistema precisando utilizar. Então, é muito nessas funções complementares à experiência do dia a dia, que é aquela experiência do horário de chegada, a rota, o tempo que eu vou levar para chegar no meu destino, é a experiência complementar. Porque se eu não tiver essa camada, também fica difícil acessar o sistema. Então, é aqui que a gente tem a parceria muito forte com a ESA, justamente para entregar esses serviços dentro do aplicativo. Maravilha, porque eu lembro também que antes disso acontecer, tinha um cartão lá e eu perdia, por exemplo, eu já cheguei a ver que tinham gastado todas as minhas passagens, Nossa. porque tinha uma burocracia para conseguir ali de fato bloquear. Mas isso, né, não quero falar minha idade aqui, mas isso já faz muito tempo. Muda bastante, então realmente otimiza, né? O que vocês sentem hoje que mudou ali na prática, no dia a dia, para facilitar isso diretamente para o consumidor também? Perfeito. O que mudou é muito a forma como a gente consome as informações. A gente estava até conversando ontem com o time de produto, como mudou a forma lá atrás, também não vou entregar a minha idade, mas lá atrás a gente consumia muito a informação do horário de chegada. Então, quando a gente está falando de quero saber quanto tempo falta para eu chegar no meu destino, já é uma mudança de comportamento. Então, é aqui que a gente percebeu, por exemplo, com essa parceria ainda mais forte com o Santo André, o aumento de visualização de tela, o aumento de abertura do aplicativo, porque isso vai entregando essa previsibilidade, né? Então, a partir das divulgações e tudo mais, a gente aumentou em 140% de janeiro para cá em acessos no aplicativo, visualizações de telas no aplicativo. E isso realmente é a população chegando cada vez mais próximo de um serviço que é dela, né? Um serviço, a gente fala muito de serviço de utilidade pública gratuito para a população, com esse objetivo realmente de melhorar o deslocamento, melhorar a forma como a gente vive a cidade. Então, é menos tempo de espera na parada, é mais conforto, é mais segurança, você tem previsibilidade de onde você chega. Então, é muito aqui que a gente pauta e é muito aqui que a gente recebe o feedback positivo da população também, né? Nesse canal aberto e contínuo. É o feedback positivo que a gente recebe sempre. Tanto que a nota da lojinha entrega isso, né? No Google a gente tem 4.5, no iOS está 4.6. Então, realmente, a avaliação positiva do próprio passageiro, né? Dos nossos clientes aí dentro do aplicativo. Um exemplo na prática também seria a virada cultural. Isso. Né? Aquele momento que o nome já diz, né? Virada cultural. As pessoas estão ali curtindo shows, diversos espetáculos, sem horário e conseguir facilitar também, né? Qual que foi o balanço dessa parceria? Perfeito. A parceria com a Virada Cultural foi extremamente rica, porque quando você pensa em um evento como esse, né? Você tem polos diversificados e polos descentralizados. Você vai ter um polo em cada bairro, em cada região. Como é que você consegue saber como eu vou me locomover para aquele lugar para assistir o show daquele determinado artista ou participar daquela ativação? Então, através do aplicativo foi possível realmente entregar essa informação para a população com o horário de chegada, né, o tempo de deslocamento, informações complementares sobre se eu tenho que me inscrever para alguma coisa, se eu tenho que ver qual horário que vai começar, quanto tempo leva, como eu chego, o que estava disponível. E aí entra na dinâmica dessa parceria. Como é que eu aviso a população que naquele período da virada cultural, a rua X vai estar fechada? Então é a hora que as informações chegam diretamente para a pessoa que vai usar diretamente aquele sistema. É mais do que avisar em lugares também descentralizados. Você cria esse canal, né, de informação. Então o balanço ele foi extremamente positivo em visualização, em aberturas do aplicativo. E volto para falar do feedback positivo da população de fazer, poxa, meu aplicativo agora me entrega também em questões culturais. Eu falo muito que o Stamob, o aplicativo, a mobilidade urbana, na verdade, vai além do Stamob, mas a mobilidade urbana é acesso à oportunidade, a lazer, à educação, a emprego, à cultura, como a gente falou, a lazer. Então é aqui que a gente realmente posiciona sempre todas as parcerias que a gente faz, né?
E a gente comentou aqui de um assunto legal, que foi a virada cultural, uma festa, lazer, mas também tem os casos difíceis que acontecem, né? Principalmente naqueles períodos de chuva, né? O ABC teve seus pontos castigados esse ano. Porto Alegre também muito, né? Infelizmente a gente encontra isso ainda. E é aquele momento onde as pessoas ficam ilhadas, né? Passam dificuldades ali saindo do trabalho, dos seus compromissos. E muda tudo, né? Muda tudo ali a previsão, porque infelizmente é uma tempestade inesperada ali. E é o Totalmente. momento onde a pessoa mais precisa também, né? O que que ele consegue entregar nesse momento de necessidade? Pois é, eu gosto de citar o case Porto Alegre, e legal você ter trazido esse tema, porque o aplicativo, como eu comentei, né? Transporte público, ele vai além, a mobilidade, ela vai além do transporte público ali, como serviço único. Conecta a cidade de uma forma geral e conecta as pessoas à cidade. Eu sei que eu fico comentando sobre isso porque é a mudança que a gente tem percebido e que a gente faz parte. Mas aí quando a gente entende o caso de Porto Alegre, é isso, o transporte público ele foi além. E o aplicativo do Stamob, que já está lá há algum tempo também, e já era o aplicativo que as pessoas usavam para se locomover, virou o canal oficial da prefeitura, justamente por entregar, por exemplo, como é que eu faço para ir para um abrigo? Como é que eu faço para sair da cidade? Como é que eu faço para saber onde está tendo postos ou o que está funcionando do sistema? Lá foram mais de 1.200 disparos de alerta com mudança na operação. Pensa que as linhas, vamos dizer que tinha uma linha que fazia uma rota. Ela estava em outra rota completamente diferente. Não tinha como funcionar GPS, não tinha como funcionar qualquer tipo de mensagem. Então, teve um trabalho muito forte em parceria com a secretaria, em parceria com a prefeitura, obviamente, mas um trabalho muito forte da gente naquele período para justamente ser o braço deles para avisar a população. E aí é isso, foi além do que a gente normalmente acompanha de pessoas que usam transporte coletivo. É social, né? Sociedade como um todo usando o sistema. E eu acho que essa é a força, no final das contas, do transporte, do aplicativo, dessa conexão que a gente tem, por exemplo, aqui em Santo André com o prefeito, com o secretário de tecnologia. É muito nessa camada que eles entenderam e a gente fica muito feliz da gente ter essa parceria firmada com a ESA também, essa parceria firmada de entregar informação para a população. Porque quanto mais gente dentro do sistema, né, de uma forma geral, mais saudável fica a cidade também. Então, Porto Alegre foi um caso relevante, importantíssimo e virou também espelho, assim como Santo André virou case pra gente, Porto Alegre virou case pensando nisso, que é além. É como a gente posiciona transporte público além, realmente só de a mobilidade além, né? Bom, e nesses momentos delicados, né, essas parcerias dizem muito sobre o sucesso da Citamob hoje e representam muito ali no dia a dia também, né? Como que elas conseguem facilitar, principalmente nesses momentos assim mais delicados? É isso, o Stamob, ele já tá na mão das pessoas, né? A gente sempre, quando fala de aplicativo, tá na mão, tá no celular das pessoas, e a parceria com a prefeitura, na primeira camada, em qualquer cidade que a gente chega, é conectar o dado da localização do veículo. Claro que a gente tem um motor de previsão que trata esse dado para entregar a previsão mais assertiva para as pessoas, então tem um trabalho muito forte de um time de dados, mas também depois a gente vai incorporando outras informações. Então, disparo de alerta, como a gente comentou da virada cultural, parece que é uma coisa só quando acontece evento, mas acontece em alguns momentos. Por exemplo, quando você vai fazer uma obra, por exemplo, ou quando você tem algum tipo de comemoração na rua, ou você vai precisar fazer um desvio por algum motivo, ou quando você vai incluir uma linha nova, não é só uma coisa negativa. Você tem uma linha nova, você tem ônibus novo, você tem um percurso novo que vai ajudar a dar mais fluidez para o trânsito. Tudo isso a prefeitura consegue avisar a população. As empresas conseguem avisar a população. Então, essa camada a parceria ela é muito forte para complementar. É mais do que entregar o horário de chegada, como eu falei. É entregar também essas informações. Então, a gente comenta de PIN no mapa para avisar onde é que tem posto de atendimento se a pessoa precisar ir presencial, porque é isso, na plataforma ela pode agendar algum serviço. Então, onde é que tem posto de atendimento? Onde é que eu posso fazer, por exemplo, uma solicitação? E todo esse processo dentro do aplicativo é de fácil acesso para as pessoas, né, de uma forma geral. Então, ele está sempre moldando e se moldando para as pessoas. E aqui em Santo André, isso, a parceria está cada vez mais forte para que todo mundo tenha... É quase como você tivesse o poder do transporte na sua mão.
para você escolher como você vai se locomover, quando você vai se locomover. Então, acho que isso é o mais importante, realmente. Então, a primeira camada, como eu falei, é a integração do GPS. A segunda camada é esse tratamento de dado. A terceira camada é outros serviços, se for o caso. E nesse momento é integrar, quando a gente fala de serviços, é isso. Mais disparo, mais alerta, comunicação de volta pra gente, pra população, eu falo a gente como passageiro, saber também informação. E a gente, como empresa operadora, saber o que a população está sentindo também. Eu achei muito interessante também uma questão que você falou, que ele avisa tanto um ônibus, um trem, um metrô, né? E é super interessante porque às vezes você fala, vou pegar o ônibus, deixa eu calcular aqui. Mas o seu trajeto depende de outro transporte também, né? Vou descer do ônibus, eu vou pegar um trem. E esse horário também consegue casar ali. Dá certo nesse sentido só no aplicativo? Dá certo, dá super certo. A gente faz exatamente essa conexão dos modais para que você consiga ver qual o percurso que melhor se integra ao seu tempo, à sua disponibilidade, às suas dinâmicas. Conheço pessoas, por exemplo, que falam, eu não consigo entrar no metrô, não gosto de metrô. Sei lá, claustrofobia, não gosto de entrar no metrô, ando de ônibus. Então você pode escolher somente ônibus como modal, por exemplo. Eu vou pegar 2 ônibus. Ele se adapta ali à sua adapta necessidade. totalmente à sua necessidade. Você pode escolher, eu só quero tal modal, eu quero qualquer integração multimodal que a gente fala, né? Então, por exemplo, eu quero usar ônibus e metrô, eu quero usar só metrô e quero fazer um percurso a pé. Então, tudo isso realmente o aplicativo entrega. Então, é a pluralidade, é o sistema, como eu falei agora há pouco, né? O poder do sistema na sua mão. É você poder escolher como você vai se locomover para atender seu tempo. Por exemplo, eu só gosto de andar de metrô. Eu prefiro andar de metrô a ônibus. Tô aqui hipoteticamente falando, mas como é que eu consigo me locomover? Vou ter que andar mais? Vou ter que andar menos? Eu tô ciente disso? Então tá ótimo. E a gente dentro do sistema, né, dentro do aplicativo, você consegue, aqui em Santo André, por exemplo, você consegue saber, ser avisado, na verdade, quando você vai desembarcar. Então, assim, você falta 3 paradas para desembarcar, 2 paradas para desembarcar. Isso tudo também faz parte. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Eu quero saber quando eu chego. Sou uma pessoa nova no sistema, eu cheguei agora na cidade. Ou eu quero me locomover para minha faculdade, que eu acabei de começar a minha faculdade. Como é que eu faço para chegar lá? Então, ele vai te avisando. E aí, como eu falei agora há pouco, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas. E já vi gente que usa o Stamob de jeito completamente diferente. Porque você, no mapa, consegue acompanhar o ônibus andando também. Então, isso também é interessante aí para você entender o comportamento das pessoas, no final das contas, usando transporte público, porque é isso, a gente sabe que nem sempre a gente sabe onde é que vai parar. A descida, né? A gente não sabe, não por conta do sistema, mas porque a gente não conhece. E a gente se acostumou a acompanhar isso dentro de aplicativo, enfim. Então, essa experiência é o que a gente preza muito. Bem melhor, né? Antigamente a gente ficava perguntando pra algum desconhecido ali, a gente não confiava. Coitado do motorista. Era o responsável por passar o itinerário. Me avisa, por favor, quando chegar em tal local. Imagina ele com todo mundo, né? Exato. Então, 30 pessoas ali tendo que lembrar. A gente já entendeu também aí a dor do motorista. Então, a gente já avisa essas informações. E o aplicativo, ele é gratuito, né? Então, tá na mão, realmente, de todo mundo. Então, ele é gratuito para as pessoas, para que elas possam usar essas funcionalidades. Você falou tá na mão, eu já até peguei meu celular aqui, porque a gente vive com o celular na mão, a gente quer facilitar. E aí eu queria te perguntar, ele é fácil de ser manuseado? Porque a gente pensa hoje na necessidade de um público geral, né? A gente sabe que tem pessoas que têm uma facilidade enorme com o celular, outras que nem tanto. Ele é um aplicativo fácil? Vou lhe falar, a prioridade da gente é ser o mais intuitivo possível para as pessoas. Então, quando a gente está falando de experiência do usuário, o nosso foco é isso. A gente faz pesquisa recorrente. A gente faz um trabalho frequente de estar na rua, vendo com as pessoas, ouvindo feedback. Então, quando eu falo do feedback para o órgão gestor, para a prefeitura, para as empresas, pensa que a gente também faz um trabalho muito forte de atendimento. Eu acho que a nota comprova isso, de certa forma, mas é um trabalho contínuo de estar melhorando. Então, a gente já foi selecionado para participar de projeto com a Apple, por exemplo, justamente pelo destaque que a gente tem dentro do setor. Mas uma coisa importante que a gente sempre fala quando a gente está fazendo esse feedback, a gente vai entendendo também praças, a gente vai entendendo as pessoas, e isso fez a gente construir essa comunidade realmente do aplicativo de uma forma geral. Então, a preocupação é sempre contínua em cima disso. Focar nas pessoas, focar na experiência, atender o público de uma forma geral. E aí eu vou te falar um exemplo que eu acho que é importantíssimo.
Quando a gente nasceu lá em 2014, quase que eu erro, 2014, a gente nasceu o Citamob, nasceu o Citamob Acessibilidade, que é uma plataforma idealizada, desenvolvida por Luiz Porto, que é aqui do Grande ABC, em parceria com a cidade de São Caetano. Então a gente fez um trabalho de criar o Citamob Acessibilidade também, que usa o mesmo dado de transporte, mas ele tem uma experiência completamente diferente para atender essa experiência. Então o Citamob Acessibilidade, ele é um aplicativo desenvolvido para quem não enxerga, para que ele possa se locomover e ter autonomia a usar o sistema de transporte. Então, para onde eu estou indo? Como é que eu vou? Me avisa a rota para chegar, porque usar transporte público é mais do que você saber o horário, nesse cenário, né, de rotas e tudo. É mais que você saber o horário, é aquilo que a gente estava falando, é complementar. Mas como é que eu chego no ponto de parada que eu tenho que pegar para ir para o meu destino? Eu viro à direita, eu viro à esquerda? Como é que eu chego lá? Então, o Citamob Acessibilidade ele foi 100% desenvolvido para atender essa demanda. Então, é mais do que um leitor de tela para o mapa que fica complicado. Então, é mais do que um leitor de tela. Ele é uma experiência 100% desenvolvida e também em cima de feedback, tá? Em cima de feedback de usuário, das pessoas que utilizam o Citamob Acessibilidade, para pessoas que não enxergam ou de baixa visibilidade, para que elas consigam ter autonomia para viver a cidade. Aquilo volta na dinâmica do transporte ser ferramenta social, ferramenta de educação, de cultura, de lazer, de oportunidades. Então é aqui também que o Citamob Acessibilidade se posiciona como ferramenta. Super importante, né? Super Realmente importante. ali para todos, né? Em breve a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, até para quem vive isso com propriedade, para reafirmar tudo isso aqui pra gente. E pra gente encerrar, a gente vem falando aqui que é gratuito, né? Isso. Tá sempre na palma da nossa mão. Eu queria que você falasse aqui diretamente para quem está nos assistindo, como que a pessoa pode adquirir, né? Baixar no celular ali rapidinho, como que é? Boa. Para baixar o Citamob, basta acessar tanto a loja do Google, né, na Play Store, quanto a loja da Apple, na Apple Store, e procurar Citamob com 2 T's. Então você busca Citamob com 2 T's e baixa lá. Só é clicar para baixar, acho que é download que aparece. E depois você vai abrir o aplicativo tranquilamente. O aplicativo, como a gente comentou, ele é gratuito. Ele tem informações dos horários de chegada já no primeiro acesso, para que você consiga também já se informar, saber o horário quando está chegando. E na sequência você pode ali ver sua melhor rota, saber como é que eu faço para chegar no meu destino, e aí as outras funções que estão lá disponíveis. Então ele é bem intuitivo, o foco dele é ser intuitivo realmente, e por lá a gente vai se comunicando. Lá também tem um chat aí pra gente trocando ideia. E se tiver alguma dúvida, a gente consegue responder. Mas não é tão comum, não. Assim, ele é bem intuitivo, realmente. O foco é esse. E é isso. Ele é gratuito, tá nas 2 lojinhas, tá disponível aí para todo mundo. É isso, o objetivo é facilitar a vida, né? O objetivo é facilitar a vida e ajudar as pessoas aí a ter conforto, segurança e acessar toda a cidade de uma forma geral. Viver a cidade, acho que esse é o ponto. Manu, muito obrigada aqui pela participação. Obrigada a você, Mário. Foi um prazer. Estamos à disposição. É sempre um prazer conversar aqui com vocês. E nessa cidade que nos acolheu sempre tão bem, que é Santo André e o Grande ABC de uma forma geral. E muito obrigada a você também que nos acompanhou e nos vemos na próxima semana.